E pessoal, boa tarde para todos. Tá vendo a minha animação? Eu estou muito feliz em poder gravar um vídeo com meu caro aluno Rodrigo Gleriano, do Colégio Dom Bosco de Monte Aprazível. E o tema desse vídeo é de fundamental importância. Vamos estudar a Mesopotâmia. Olha, professor, eu agradeço muito pelo convite de fazer esse vídeo e agora a gente pode começar a falar de uma das primeiras civilizações humanas, a Mesopotâmia. Para a gente falar da Mesopotâmia, a gente deve viajar para o Oriente Médio, nos territórios dos atuais Kuwait, Iraque e Síria, e também uma pequena porção da Turquia e Irã, para conhecer essa, que foi uma das mais importantes civilizações da história humana. Falou dos atuais territórios. E precisamos lembrar que a Mesopotâmia não era um país. A Mesopotâmia era uma região. Lá viveram vários povos há mais ou menos 5.000 anos atrás. E o que significa Mesopotâmia? Mesopotâmia é a junção de duas palavras que vem do grego. Meso significa entre, pótamos significa rios. Então a tradução ficaria região entre rios. Precisamos falar desses rios, que são os rios que banham a Mesopotâmia, né? Quais são os rios? Rios Tigre e Eufrates. Inclusive, não sei se vocês sabiam, são os rios que aparecem lá na Bíblia, no livro de Gênesis. E isso é muito interessante. Para vocês que acreditam, que têm fé, para quem acredita que o Jardim do Éden existiu aqui na Terra, do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e se dividia em 4 braços. 2 deles eram os rios Tigre e Eufrates. Olha que interessante isso, hein? Vamos falar um pouquinho do crescente fértil. Vai lá, Rodrigo. Vale falar que toda a Mesopotâmia ficava situada em uma região maior, que se chamava Crescente Fértil. A Crescente Fértil tinha uma forma que se assemelhava a uma meia-lua, daí o nome Crescente. E ela se estendia até o Egito, englobando os rios Jordão, Nilo, Tigre e Eufrates, que eram muito importantes para a agricultura e permitiam que os povos se fixassem nesses locais. Daí a parte fértil do nome, já que eles plantavam lá. Puxa, muito bom. Vamos localizar no tempo. Quando que esses povos, né, se fixaram na Mesopotâmia? Há registros de que eles já tinham se fixado na Mesopotâmia. Uma das cidades mais antigas do mundo chama-se Jarno, de aproximadamente 6.700 anos antes de Cristo. Isso é impressionante. Porém, as cidades da Mesopotâmia, a maior parte delas foram fundadas em 3.000 antes de Cristo. Já estamos falando do final da pré-história e do começo da Idade Antiga. Por isso que nós dissemos que estudar Mesopotâmia já é estudar a Idade Antiga. Tá? É isso. A Mesopotâmia era uma grande civilização, que era composta por vários povos, e cada povo com suas características particulares. Entre os povos que habitavam a Mesopotâmia estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. E quem vai contar mais sobre os povos para a gente é o professor Fabrício. Aí, Rodrigo, os primeiros povos são os sumérios. Tiveram uma grande contribuição cultural, inclusive com a invenção da escrita, que para muitos historiadores é a primeira forma de escrita do mundo, chamada de escrita cuneiforme. São os sumérios que fundaram as primeiras cidades-estados da Mesopotâmia. Por exemplo, as cidades de Ur, Uruk, Nippur, Eridu, Lagash, essas são as principais. E os sumérios, eles dominaram a região
por volta do ano 3000 a.C., mas eles desapareceram por volta do ano 2000 a.C., porque eles não formaram um império. E daí vem um rei chamado Sargão I, que já é de outro povo, dos Acádios. Então, precisamos falar dos Acádios. É a eles que se atribui o primeiro império do mundo, o primeiro império da Mesopotâmia, governado por um rei chamado Sargão I. Rodrigo, ele se intitulava Rei do Universo, Rei dos Quatro Cantos. Você vê que eles não tinham noção do tamanho do mundo, né? Sim, para esse povo que vivia na Mesopotâmia, aquela porção de terra era tudo que eles conheciam. Exatamente. Bom, os acádios que fundaram o primeiro império do mundo, podemos dizer que é o Império Acadiano. Posteriormente, foram dominados por outro povo, os Amoritas, que fundaram uma das cidades mais importantes, a Babilônia, dando origem ao primeiro Império Babilônico. E se tem um rei que se destacou desse império, foi o rei Hammurabi. E nós vamos falar de uma grande contribuição dele no final do vídeo, hein? Não saiam daí. Com o tempo, um outro povo domina toda a Mesopotâmia. São os assírios. Os assírios são um povo belicoso, militarizado. Eles são um povo tão forte na guerra, é um povo guerreiro e violento. Só que eles usam do terror. Pra vocês terem uma ideia, eles são considerados o povo mais cruel do mundo. Quando eles venciam um exército, venciam um outro povo, eles praticavam a tortura. São terríveis. Cortes de lábio, de nariz, cortava a orelha, jogava asfalto fervendo para desfigurar seu inimigo. Às vezes arrancava a pele da pessoa ainda viva, pendurava nos muros da cidade. Teve um certo relato de que eles venceram lá um exército de 14.000 soldados e arrancaram um olho de cada soldado. Tá louco. É algo terrível. E mesmo assim os assírios vão ser vencidos e praticamente massacrados, porque muitos outros povos devem ter ficado, além de provocar o terror, deve ter provocado o ódio, né? Daí vem um último povo ali que domina a Mesopotâmia, são os caldeus. Os caldeus renascem com a cidade da Babilônia, tornam a Babilônia novamente a capital e dão origem ao segundo Império Babilônico. O rei mais importante desse período dos caldeus é o rei Nabucodonosor II. E você sabia, Rodrigo, que uma das 7 maravilhas do mundo antigo foi construída por Nabucodonosor? Olha que interessante. Essa maravilha do mundo antigo era os jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor criou esses jardins em homenagem à sua esposa, pois ela dizia que tinha saudades da terra natal. Hoje, infelizmente, não existe mais, eram jardins, tá? Mas é algo impressionante para a época. Foi um feito de engenharia, um feito de hidráulica. Em outra ocasião, nós falaremos melhor do Jardim Suspenso da Babilônia. Vai lá, Rodrigo. E a gente tem que falar de uma parte imprescindível da vida desses povos, que eram os rios. Os rios eram indispensáveis para eles. Além do consumo, transporte de mercadorias, eram usados para irrigar a terra para a agricultura, o que é um dos fatores mais importantes dos povos sedentários. Os povos sedentários são os povos que têm um lugar fixo para viver e não dependem exclusivamente da caça, pesca e coletas de alimentos.
Os rios eram tão importantes para eles que ficaram conhecidos por serem uma civilização hidráulica, assim como os egípcios. E, professor, você pode adicionar alguma coisa sobre as civilizações hidráulicas? Muito bom, Rodrigo. Para muitos, o modo de produção deles tem um nome especial. Modo de produção asiática. Pois, vamos explicar o que é isso. Todas as terras pertencem ao Estado, mas a produção é feita por todos os camponeses de maneira coletiva. Modo de produção asiático já está caindo um pouco em desuso e a gente pode criticar um pouquinho essa ideia, porque afinal o Egito também era um modo de produção asiático, mas o Egito não está na Ásia, né? Importantíssimo saber dessa informação. Mas, Rodrigo, fala para mim. Eu quero muito aprender sobre as invenções e as técnicas desses povos mesopotâmicos. Dentro de muitas técnicas e invenções feitas lá na Mesopotâmia, a gente pode destacar algumas. E elas são a escrita cuneiforme, que permitiu-os ter grande avanço na política, religião e literatura. A roda, que era utilizada no transporte de grandes blocos de pedra para a construção de seus templos e palácios. Os canais e diques também foram criados pelos mesopotâmicos, diante da necessidade de levar água para plantações mais distantes das margens dos rios, principalmente o Tigre e o Eufrates. Além dos grandes avanços na matemática e astronomia, que tiveram que ser aprimorados para suas necessidades. Algumas pesquisas indicam que o primeiro calendário com 12 meses, com 29 dias ou 30 dias, foi criado lá pelos sumérios e aperfeiçoado pelos caldeus. Puxa, que interessante, hein? Bom, quando você diz escrita cuneiforme, para muitos é a escrita mais antiga do mundo. Existe uma certa polêmica. Alguns historiadores consideram que o Egito e a Mesopotâmia são da mesma época. Outros confirmam que a Mesopotâmia foi a primeira região do mundo a se urbanizar. Então, as primeiras cidades são de lá. E quando a gente fala de literatura, nós podemos dizer que o livro mais antigo do mundo era da Mesopotâmia. Foi encontrado na Biblioteca de Nínive. Uma biblioteca que pegou fogo e que tinha muitos livros, entre aspas. Os livros eram em tabuletas de argila, tabuinhas. Então, para matar a curiosidade de vocês, o livro mais antigo do mundo chama-se A Epopeia de Gilgamesh. Olha só. Bom, vamos falar um pouquinho também da sociedade da Mesopotâmia. Rodrigo, me ajuda. O que você lembra da sociedade deles? A sociedade em que os mesopotâmicos viviam era bastante desigual. Os camponeses, artesãos e escravizados produziam quase tudo o que precisavam, enquanto funcionários reais e sacerdotes tinham muitos privilégios e eram responsáveis por organizar grandes obras para controlar o rio, construção de palácios e o seu templo. E a sociedade era estamental. Agora, o professor pode explicar melhor o que era uma sociedade estamental. Sociedade estamental significa que não tinha possibilidade de ascensão social, não tinha possibilidade de mobilidade social. Em outras palavras, eu gosto de usar uma frase bem simples para lembrar. Na sociedade estamental, funciona assim. Do jeito que está, fica. Daí a gente não esquece mais. Rodrigo, eu quero falar um pouquinho também da religião. Os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. A religião também era importante para esses povos, já que as cidades eram construídas ao redor de templos, chamados zigurates. Os zigurates eram dedicados a um de seus deuses. Eles não possuíam a ideia de ressurreição dos mortos. Para eles não havia o paraíso
ou qualquer tipo de recompensa após a morte. Ao contrário das pirâmides egípcias, esses templos não eram túmulos. Neles eram realizadas ofertas para deuses, serviam como local para sacerdotes conduzirem estudos astronômicos. Além disso, esses templos eram usados como centro para arrecadação de impostos, armazém de grãos, comércio e eram também o local onde o rei governava a cidade, o que caracteriza esse governo como teocrático, já que a política e a religião estão diretamente interligadas. Agora, para acrescentar algumas informações, o professor Fabrício. Muito bom, Rodrigo. Bom, a própria palavra teocrática é a junção de duas, né? Theos significa Deus, cratia vem de kratia, significa governo. Na Mesopotâmia, os reis eram representantes dos deuses. Diferente do Egito, hein? Diferente entre aspas, porque no Egito o faraó era o próprio Deus encarnado. E tanto na Mesopotâmia quanto no Egito são monarquias teocráticas. Bom, já que eram politeístas, a gente podia lembrar de alguns deuses. Olha que dúvida, que curiosidade legal. Por exemplo, os assírios tinham o deus da guerra chamado Assur. E diziam, Assur adora sangue. Por isso toda aquela crueldade. Diziam que existe um deus do sol, que era o deus Shamash. Dizia que tinha a deusa do amor, que era Ishtar, representada por o planeta Vênus. Dizia que tinha o deus do céu, que era o deus Anu, deus Enlil, que era o deus do ar, deus Enki, que era o deus das águas. E os demônios também tinham praticamente, eles eram muito parecidos com os deuses. Só que geralmente os demônios transmitiam, eles vinham com doenças, né? Muitas vezes esses demônios da Mesopotâmia foram relacionados ao demônio da religião cristã. Isso é uma curiosidade, tá? E além disso, não posso deixar de dizer que eles acreditavam em semideuses. Isso é tratado no livro mais antigo do mundo, porque o Gilgamesh é um rei lendário, é um semideus. Olha que interessante. Bom, caminhando para o final da nossa aula, do nosso vídeo, gostaria de falar um pouquinho das leis. E a Mesopotâmia possui um código de leis escritas, considerado o código de leis mais antigo do mundo, escrita a pedido do rei Hammurabi. Esse código de leis foi um extremo avanço na época, porque ele vinha para trazer a justiça e era baseado numa lei chamada Lei de Talião. Talião não é uma pessoa não, tá? Talião significa tal crime, qual será a sua punição? Tal qual. Era proporcional. E isso é resumido em apenas uma frase. O Código Hammurabi pode ser resumido na ideia de olho por olho, dente por dente. E interessante quando vocês olham na estela, naquela coluna de pedra que está lá no Museu do Louvre, tem uma cópia lá, do Código de Hammurabi, vocês vão ver o próprio deus Shamash, que é o deus do sol, entregando as leis para Hammurabi. Hammurabi está em pé recebendo as leis e o deus está sentado. E outra curiosidade, se vocês olhar para o tamanho do deus, ele está sentado, já é quase que maior que o Hammurabi. E agora, vou pedir para o Rodrigo complementar um pouquinho sobre a lei. Um exemplo prático da aplicação do Código Hammurabi era: se alguém matasse o filho do outro, teria o filho morto.
ainda que parecesse rudimentar e cruel, garantia que as regras não mudassem a todo momento, de acordo com os interesses dos mais poderosos, desse modo protegendo os menos privilegiados. Mas vale notar também que esse código não era perfeito, e para a gente pode parecer estranho, já que ele fere os direitos humanos básicos. Muito bom, Rodrigo. Poxa, eu adorei essa aula da Mesopotâmia. Foi muito bom mesmo. Eu agradeço, foi uma honra filmar essa aula com você, Rodrigo. Estou super feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, gente. Tchau.